Diário de Santa Faustina, tópico 369. Ela tinha pedido permissão para algumas mortificações ao diretor espiritual e o diretor espiritual liberou algumas solicitações de Faustina, mas não todas. Aí, de novo, ela ficou um pouquinho insatisfeita por não ter conseguido tudo que tinha pedido, mas a gente já discutiu em outros episódios que faz parte na jornada dela, assim como de todos nós, aprender com certas frustrações a abdicar um pouco da própria vontade. Uma das coisas que o diretor espiritual permitiu que ela fizesse foi a meditação da dolorosa paixão de Jesus. Mas ela tinha pedido outras coisas e principalmente mortificações que ela faria naquela semana e ele não permitiu. Aí ela estava um pouco chateada, então quando ela entrou na capela, ela ouviu Jesus dizer o seguinte: 1 hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que 1 ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti e a mim me causa grande alegria. Estou admirado que não renunciaste ainda plenamente à vontade própria, mas me alegro porque tal mudança se dará no retiro. Tópico 370. Quando estava na igreja para me confessar, vi os raios saindo do ostensório e espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois da bênção, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinham um aspecto brilhante e transparente como de um cristal. Pedi a Jesus que se dignasse acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbias. Sob esses raios, o coração se aquecerá, ainda que seja frio como um pedaço de gelo, ainda que seja duro como uma pedra, se reduzirá ao pó. Então aqui, mais um tópico levando aquela reflexão de pedir por virtudes espirituais, pedir ajuda de Deus, porque nós não podemos nada, mas Deus pode tudo, mesmo num coração endurecido, se houver oração. Então Santa Faustina reza: Meu Senhor, suplico-vos por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração, destruí completamente o amor próprio em mim, e por sua vez inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. Então à noite Jesus lhe disse: Eu estou contigo, e durante o retiro eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras: A partir de hoje não existe em mim a vontade própria, e risca. Do outro lado, escreve estas palavras: A partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada, o amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Tópico 373. A alma tem que derramar o seu amor não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Amo a todos os homens porque vejo neles a imagem divina. As criaturas eu as amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Em seguida, Santa Faustina faz vários compromissos da renúncia da vontade própria, né? Se submetendo à vontade de Deus. Um tópico interessante é o 4º tópico, em que ela coloca a abnegação da língua. Ela escreve o seguinte: Não lhe consentirei a mínima liberdade, num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua,
para que com ela eu não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. E então ela pede no tópico 376. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Da Santa Confissão, devemos tirar 2 proveitos. Primeiro, vamos à confissão para sermos curados. Segundo, para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente como uma pequena criança. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. E percebam o exercício que ela vai fazer na confissão, que é uma coisa bem interessante para todos nós. Primeiro, escolher para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância que, porém, me custa muito. Então, olha que propósito interessante. Sabe aquele pecado que você tem vergonha de confessar? É bem por ele que você começa. E você faz questão de aceitar essa humilhação, mas confessar. É um exercício muito interessante. Segundo, exercitar a contrição. E não somente por ocasião da confissão, mas despertar em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite ao me deitar. Uma palavra ainda: a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual. Tanto é a santidade quanto é a dependência. Então, olha que reflexão interessante de Santa Faustina, usando a confissão frequente como uma forma até também já de mortificação ali, a humilhação de confessar as coisas que são mais humilhantes, mas que é necessário confessar, como nós sabemos. Ao mesmo tempo, fazer um exame de consciência com uma frequência quase diária. Exame de consciência não é a confissão, é só começar a perceber onde você está errando para tentar ser melhor no dia seguinte e já criar algumas mortificações e penitências para melhorar, mas não substitui o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Mas olha que exercício interessante de Santa Faustina: exercitar a contrição e fazer questão na confissão do que é mais humilhante já ser a primeira e mais importante parte da confissão. Então é uma ideia ao contrário do que a gente costuma ver, que nós geralmente, mesmo quando queremos nos confessar, nós fugimos, né? A gente foge bonito e tem pecados que são muito difíceis da gente confessar, que a gente tem muita vergonha e que a gente fica sem jeito de falar com o padre. E olha que ideia interessante de Santa Faustina: fazer questão de passar por essa humilhação para louvar a Deus, né? Não com o intuito de alimentar o ego, de se sentir melhor do que os outros, mas no sentido de, já que eu tenho que confessar, faço questão de confessar, mas com a ideia de que isso seja glorificante, seja algo que seja gratificante para Deus. Então, que fique essa mensagem deste episódio.